Fala pessoal, beleza? Professor Paulo, professor de Geografia, 7º ano. Aula sobre mobilidade da população. Então nessa aula veremos migração, fluxo demográfico interno, fluxo migratório externo, indicadores de desenvolvimento, IDH e Gini. Então, migração. O crescimento e a redução populacional de um país. Então ele passa por algumas coisas para ter o crescimento da população de um país. A diferença entre números de nascidos e número de óbitos e também o número de imigrantes e emigrantes, que é a taxa de imigração. Pessoas que entram, pessoas que saem. Tudo isso interfere no crescimento ou até na redução da população de um país. Migração. Você já parou para pensar por que levam as pessoas a migrarem? Geralmente as pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Tá? Então ela sai do seu país, sai da sua região, em busca de um trabalho ou até mesmo da segurança, então melhores condições de vida. Então vamos olhar ali no gráfico, né? Movimento ou fluxo da população. Saída de um lugar para o outro. Isso tem um nome. O nome é migração. Quando sai do país de origem, é imigrante. Quando chega no país de destino, é imigrante. Quando a taxa de imigração é alta, o país é chamado de receptor. Está recebendo muita gente, está atraindo muitas pessoas. Quando a taxa de imigração é alta, o país é caracterizado como repulsor. Repulsão, as pessoas estão saindo do seu país. Fluxo migratório interno. Então, movimento de migração entre regiões, tá? Dentro do mesmo país, só que entre regiões, no mesmo país, é uma migração interna. Essa migração interna, ela pode ser interregional, migra entre regiões de estados, de um estado para o outro, ou intrarregional, migra dentro da mesma região. Vou dar um exemplo. Moro aqui em Curitiba e vou para Londrina. Estou dentro da mesma região. Vale lembrar que, com a relação à migração interna, há diferentes formas de mobilidade, como o êxodo rural, as pessoas saem do campo para a cidade, o êxodo urbano, que vem acontecendo muito nos últimos anos, as pessoas saindo da cidade em busca de um sossego, né? Ou, como eu já falei, melhores condições de vida, indo para o campo. Temporária, como se fossem aqueles trabalhadores boias frias. Eles vão para alguns locais, ficam lá 1 mês, 2 meses, época de colheita. Quando termina a colheita, ele volta para sua terra natal. Pendular, aquela que você sai de manhã para o trabalho em outra cidade. Vou dar um exemplo. Moro na frente da Rio Grande e trabalho em Curitiba. Eu vou e volto todo dia. É a migração pendular. E o urbano, de uma cidade para outra. Até pela tabela, vocês podem analisar ali, vocês têm ali na página 251 da sua apostila, anos em porcentagem de população urbana, porcentagem de população rural. Então, até a década ali de 60, o Brasil era considerado um país rural. Boa parte da sua população morava em área rural. Daí por diante, tudo isso foi caindo. Claro, revolução industrial, a tecnologia chegando no campo. Então, muitas pessoas acabam saindo do campo e indo para a cidade mesmo. Fluxo migratório externo. Então, também é um movimento de migração, só que é entre países, de um país para o outro. As pessoas vão o quê? Atrás de melhores condições de vida. Os brasileiros que deixam o Brasil para morar em outros países são chamados de emigrantes, sendo Estados Unidos da América, Reino Unido, Paraguai, Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha e Japão os principais destinos de procura. Já é possível encontrar festividades com características brasileiras em outros países. Tá? Pelo número de pessoas, número de brasileiros em outros países, então já começa a ter uma cultura brasileira
em outros países. Na página 253, o fluxo populacional que está ocorrendo com mais intensidade nos últimos anos no Brasil é uma saída de profissionais altamente qualificados. São conhecidos como fuga de cérebros. São aquelas pessoas que trabalham com a medicina, uma medicina aplicada, biotecnologia, informática, e eles vão para outros países, países desenvolvidos, que geralmente eles acabam ganhando bolsas de estudo ou para fazer pesquisas. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Suécia e França. Então, esses países acabam atraindo essas pessoas através de uma bolsa de estudo ou mesmo incentivos para pesquisa. Indicadores de desenvolvimento. O desenvolvimento econômico se diferencia do crescimento econômico. Um país pode apresentar crescimento econômico, mas não demonstra desenvolvimento. O crescimento econômico está relacionado ao aumento do Produto Interno Bruto, o PIB. Já a mensuração do desenvolvimento é mais complexa, sendo realizada por meio de indicadores de educação, saúde, pobreza, renda e entre outros. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e o coeficiente de Gini são os principais índices dessa natureza. Então, o Produto Interno Bruto, o PIB, valor de tudo o que foi produzido em um país ao longo de um ano. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, vai medir ali o índice de pobreza do país. Medida que leva em conta a renda, a longevidade, a educação do país. E o de Gini, parâmetro que mede a concentração de renda nos países. No Brasil, então lá desde 1980 até ali, pelo gráfico 2015, ele teve um crescimento no IDH. Então o Brasil ele teve esse crescimento. No relatório lá que sai de 2016, com dados de 2015, o índice, o IDH do Brasil é de 0,754. Quanto mais próximo do 1, melhor. Então o Brasil até tem ali, podemos colocar o IDH alto, em comparação a outros países. Na tabela da página 257, eu só coloquei aqui só até o 10º, mas lá você tem de todos os estados. O ranking do IDH dentro do território brasileiro. Isso são dados de 2010. O nosso estado do Paraná está em 5º, com IDH de 0,749. Ele fica atrás do Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Lá na última página ali da apostila, vocês têm ali um mapinha mental para preencher. A população brasileira ela se movimenta internamente e externamente por meio de fluxos populacionais específicos como o êxodo rural, fuga de cérebros, êxodo urbano, movimento pendular, movimento sazonal. A população brasileira ela está constantemente em desenvolvimento, medido pelos índices de desenvolvimento, como o de Gini, o IDH, o IDHM. Uma tarefa ali para ajudar nos seus estudos, o interação da página 250, o conexão da página 255, o desenvolver e aplicar da página 258 e atividades da página 259 a 261. Valeu, pessoal. Até a próxima.